Revelações. As revelações. Mensagens reveladas. Glórias a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque tudo que fazemos é porque Ele nos dá força, nos dá fôlego de vida e a cada dia está conosco. E graças a Deus que Deus liberou para nos guardar mais 2 anjos poderosos para estar com espadas de fogo, um do lado e outro do outro, porque o que estamos profetizando está surgindo efeito na vida de muita gente, e Ele liberou esses 2 anjos, porque assim nós pedimos em oração. Graças a Deus que Deus é fiel, porque quando estamos na mão dEle, Ele assim nos guarda. E tem um porém, você também é guardado por Deus. Vamos lá então, a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: até as crianças são chamadas. Mas para ter base no que vamos falar, nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, suas santas escrituras, a palavra que dá vida, a palavra que alimenta a alma, palavra que mostra o caminho para os céus e nos bota mais próximo do Altíssimo. Vamos ler aqui em Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao 19. O título da mensagem diz assim, ó: a vocação e a primeira visão de Jeremias. Nessa tarde Deus vai fazer você entender. Vamos lá então, vamos à leitura da palavra de Deus com o seguinte tema, que é até as crianças são chamadas. E nos diz assim a palavra do Senhor: palavras do filho, palavras de Jeremias, filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 10º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. E estendendo o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponha-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para destruir e para derribares, para arruinares e também para edificares e plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: eu vejo uma panela a ferver, cujo face está para a banda do norte. E o Senhor disse, e disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virá e porá cada um no seu trono, e entrará das portas de Jerusalém contra todos os seus muros, e em redor contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles meu juízo, por causa de todas as malícias, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a outros deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge o teu lombo e levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não
temas na tua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna fervor, por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis da terra, e contra os reis de Judá e contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor para te livrar. Pregações, mensagens reveladas. As revelações. Palavra de Deus, palavra que edifica, palavra que dá vida, palavra que transforma, palavra que ensina. E tenho, porém, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nessa tarde, Deus está nos esclarecendo com o seguinte tema: até as crianças são chamadas. Como leitor da palavra de Deus e conhecedor das Santas Escrituras, entendemos e sabemos que cada um de nós temos um chamado. Estou tornando a repetir o que eu sempre digo neste lugar. Cada um de nós tem um chamado, e da parte de Deus temos algo para fazer para Ele, porque quando chegar a hora de findar o nosso dia nesta vida, Ele vai nos preparar e nos levar para a glória, porque entendemos e sabemos que há um tempo determinado por Deus na terra, outra aqui, por Deus nos céus, por Deus aqui na terra, e sabemos que os nossos dias nessa vida, eles são contados, os nossos passos são dirigidos por Deus. E uma vez sendo dirigido por Deus, nós temos a entender que temos que ouvir a voz dele e falar o que ele manda, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como cada um de nós, eu quero crer assim, como cada um de nós é enjuizado, estamos fazendo o que ele manda, porque só ele que pode e por isso que ele manda mesmo. Mas vamos lá então, o que nós estamos dizendo com o seguinte tema: até as crianças são chamadas. Hoje em dia, na minha visão e na tua visão de como somos seres humanos, nós vimos que nos tempos de agora, nessa época, devido à tecnologia tão avançada, devido ao crescimento comunista, o crescimento de tudo, do avançamento tecnológico e de tudo que você olha assim, fica até abobado e olha, nossa, como as coisas estão avançando, como o progresso está avançando, e como diz o meu pastor presidente, se você não se aprimorar, o progresso vai te atropelar. Então, procure estudar, procure fazer curso para não ficar para trás. Mas voltando ao que estamos falando aqui, dentro da palavra de Deus, a Bíblia nos diz que cada um de nós somos chamados, e antes de nós nascermos, antes de nós virmos para este mundo, a Bíblia nos diz que desde no ventre da nossa mãe Ele já nos conhecia. E tenho, porém, antes que fôssemos formados no ventre, eu te conhecia, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Cada um de nós, como nascermos, nós nascemos já com o título dos céus, nasceu mais um profeta. E tenho, porém, alegria nos céus pelo nascimento do profeta, alegria na terra pelo nascimento dessa criança, e tristeza no inferno, porque é mais um que vem aí para dar trabalho para ele. Você foi chamado por Deus desde a tua meninice para dar trabalho, é para Satanás mesmo, não é dar trabalho para Deus, é para você deixar o inferno doido mesmo, pregando e profetizando que o dia do Senhor vem aí. E tenho, porém, vamos já no título aqui, que é maravilha de Deus, meu. O título já diz assim, ó: a vocação e a primeira visão de Jeremias. Tenho, porém, qual é a tua vocação? Qual foi a tua primeira visão? Hein? Deus te conhece pelo teu nome, Deus sabe quem tu és e quem tu pode ser além disso daí que você imagina. Agora tenho, porém,
A sua vocação, se você não conhece, nessa tarde você vai conhecer. Deus te vocacionou como profeta para você anunciar e profetizar que Deus é Deus e o resto é Baal. E tenho, porém, Deus te deu uma visão, porque a tua vocação você já tem. A Bíblia nos diz que quando nós nascermos, Ele sim nos instituiu como profeta. E aí vem a visão de Deus para você. Nesta visão, Deus te mostrou que além de profeta, você pode ser um cantor, você pode ser um instrumentista, você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, diácono. Eu não sei qual é o teu dom, mas a tua vocação de profeta, dentro da visão de Deus, está aí, ó. Esperto o dom que há em ti, que Deus vai te esclarecer. E é por aí mesmo. Vamos então continuar na mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: até as criancinhas são chamadas. A Bíblia nos diz que nos últimos dias ninguém vai escapar. Por causa de quê? Porque primeiro assim, do 0 ano de idade, da nossa idade, Deus nos instituiu como profeta, Deus nos separou e Deus nos deu uma visão para que assim nós possamos fazer a sua santa vontade. Jeremias entendeu isso. Jeremias, quando viu a visão de Deus, quando viu ali tudo ali, Deus revelando para ele, ele se assustou e tão somente ele falou assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Não é assim na tua vida também? Quando alguém te chama para você pregar, quando alguém te chama para você cantar, ou quando alguém te chama para fazer a vontade do Senhor, aí você olha assim: eu não sei, eu não tenho esse chamado, eu não sei fazer isso. Tu larga de ser besta, porque você tem o chamado do Senhor sim. Se você está dentro da casa do Senhor, Deus assim tem uma visão profética para você. Aí está a primeira visão para você. Primeiro, Ele te instituiu como profeta, para você profetizar mesmo que Jesus vem aí. E segundo, o teu dom é cantar, louvar, profetizar, tocar. Desperta o dom que há em ti, que Deus quer te esclarecer. Maravilha dos céus! Quando eu olho para a nossa época de agora, 2004, e vejo crianças, adolescentes, jovens, sendo usados grandemente na mão de Deus, eu muito me alegro, eu fico muito contente. Agora, quando eu vejo jovens, adolescentes e crianças fazendo um monte de pouca vergonha, xingando palavrão e fazendo o que não deve, aí eu fico muito triste. Sabe por causa de quê? A palavra do Senhor assim nos diz em Provérbio que até as crianças se dará a conhecer o seu bem-estar e o seu mal. Sabe o que quer dizer? O que fez de bom para Deus e o que fez de ruim. Porque você vê aí, você vê já uma criança já começa a xingar palavrão, começa a fazer um monte de coisa, e você acha que não vai prestar conta a Deus mesmo? A Bíblia diz que ninguém vai ter por inocente no dia do grande juízo de Deus. Pode ser juiz, pode ser doutor, pode ser até uma criança, mas se não entrar aonde Deus quer, vai prestar conta ao Senhor. E é por aí mesmo, mensagem da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Jeremias, ele já sentia esse chamado, ele já sentia esse arder chamado de Deus, e havia uma preocupação. A preocupação dele é que ele não sabia falar, ele não tinha jeito para se expressar, para pregar, para falar. E tenho, porém, graças a Deus, que lá na biblioteca de Deus é completo os seus argumentos de palavras. Sabe por causa de quê? Se você não sabe falar, ele desce um atenaz do céu, toca na tua boca, aí você pode ser até um analfabeto. Você vai começar a falar tantas palavras bonitas, palavra de Deus, que vai ficar até bobado. Nossa, eu não sei ler, estou falando isso aqui. Vai falar mesmo, porque Deus vai te usar para profetizar. E é por aí mesmo, não tem idade certa.
por chamado de Deus, não tem idade certa. Deus chama criança, Deus chama adolescente, Deus chama jovem, Deus chama ancião, Deus chama até quem está na tauba da virada. Que isso, irmão? É mesmo, pode estar lá no leite de dor, pode estar até morrendo. Se naquela hora tiver ainda alguma palavra para poder profetizar, no seu leite de dor vai profetizar. Deus é Deus e o resto é Baal. Aí vai partir para a glória. Deus, quando chama o homem e a mulher, Ele não procura a idade, Ele procura sim: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Aí você vai levantar a mão: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Maravilha dos céus. Isso aqui é mais um recado também para os pais também que ficam aprendendo os filhos. Os filhos querem pregar, os filhos querem evangelizar. Ai não. Aí bota os filhos tudo na frente da tira visão. Aí vamos o apelido da televisão lá. Aí bota os filhos tudo na... Não, você tem que aprender, é isso aqui, ó. Você tem que aprender, é isso aqui, ó. E Deus está falando: não, eu chamei ele como profeta, ele já sabe o chamado. E você: não, ele tem que estar aqui. Aí depois o filho se desvia, quer jogar nas costas do pastor. Hoje vai ser aliviado para os pastores hoje. Aí quer jogar nas costas do pastor. Aí o pastor não tem nada a ver com nada. E como a gente está sempre no nosso culto de ensinamento lá na nossa catedral, lá é sempre ensinado: quem tem que ensinar o teu filho é você, porque a Bíblia diz assim: ensinai a criança no caminho que deve andar, que quando ficar velho jamais se desviará dele. Se há algumas crianças que desviaram do caminho do Senhor, é porque não foram ensinados o conforme que tinha que ser ensinado dentro da palavra de Deus. Sabe por causa de quê? Eles leem a Bíblia assim, você vai até entender. A Bíblia diz: não pequeis. Adultério não entra no céu. Fornicação não entra no céu. Cachaceiro não entra no céu. Viciado, piorou mais ainda, não entra no céu. Pouca vergonha não entra no céu. Homem que tem 2 mulheres tem que tomar vergonha na cara, porque também não entra no céu. Quer dizer, aí o filho vai e pergunta o pai: pai, o que quer dizer isso aqui? Não, meu filho, isso aí é coisa do passado. A Bíblia, o tempo está moderno. O tempo está moderno, temos que nos modernizar. Tem que se modernizar, tu tem que se converter e tomar vergonha, porque a palavra do Senhor diz que lá no céu não entra pecado. E até as criancinhas se dará conta se fez bem ou se fez mal. Então se ajeita aí, porque o dia do Senhor já está vindo. Não é que você vai privar a criança do seu lazer. Não seja ignorante, seja crente. Não é que você vai privar a criança do seu modo de se divertir, porque ela gosta de jogar uma bola, ela gosta de soltar uma pipinha, ela gosta de jogar uma bola de gude. Quem nunca foi criança? Eu já fiz muito isso, tive a minha liberdade, deixa ela ter a dela também, mas tem um porém: ensina a palavra de Deus a ela, porque essas coisas não são pecado. Pecado é você não ensinar a palavra de Deus, porque se uma vez tu conhece e não ensina, você está errando, porque se tu vê o teu irmão indo pro buraco e não lhe adverte, o sangue dele se estará cobrando da tua mão, será cobrado da tua mão. Aleluia, glória a Deus. Tema da mensagem de hoje: até as crianças são chamadas. Eu quando vejo, irmão, eu fico muito alegre, tipo que nem a filha do como é que é o nome? Do cantor Cláudio Magno. Tá pregando, que é uma maravilha. Não tem nem idade direito, mas já tá pregando. Sabe por causa de quê? O pai dela entendeu o chamado, que ela é profeta também. Ela é criança, mas foi chamado. É o que está escrito na palavra do Senhor. E muitas outras que tu vê por aí pregando, que é uma maravilha. Mas tenha um porém: temos que ficar a cada dia deixando eles pregar e também vigiando, porque a Bíblia diz que o cão anda ao derredor buscando a quem possa tragar, e aquele que está de pé vigie para que não caia. E é por aí mesmo, mensagem da palavra de Deus. E continuando aqui dentro da palavra do Senhor, vamos alguns versículos à frente, e vamos nos versículos 4 e 5, que diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que tu saíste da madre, te santifiquei as nações, e te dei por profeta.
A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele já conhece a gente antes da gente nascer. Ele já sabia quem a gente era, em quem a gente ia ser nessa vida. Ele já sabia como ia ser o nosso modo de ser. E tem o porém. Cada um de nós que já nasce não tem como correr, e Satanás sabe disso e vai ouvir de novo. Cada um de nós, quando nasce nessa vida, já nasce como profeta, é o que diz a palavra do Senhor. E tem o porém, Ele vai te apresentar as nações. Cada um de nós já nasce como profeta. Tem o porém, alegria nos céus, alegria na terra e tristeza no inferno, porque é mais um que vem aí para pregar que o dia do Senhor se aproxima. E aí, profeta? E aí, profetiza, é você mesmo que está ouvindo. Começa a profetizar aí também. Aumenta o teu som, deixa Deus te usar, porque nessa tarde nós vamos falar que Jesus Cristo é o Senhor e vamos profetizar vitória. Aleluia, glória a Deus. Temos que profetizar mesmo, porque somos profeta. Quem era nós lá no mundo? A gente não era nada. Achávamos que era alguma coisa, mas não era nada, porque o dia que partir dessa vida para outra, não levaremos nada conosco. Tem um porém, dizem por aí que leva só o caixão de presente. Nem o caixão não leva, sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz que nós somos do pó, e ao pó nós vamos retornar. Então não levamos nada conosco, não levamos nem caixão. O caixão é só de base para poder te colocar em algum lugar. Mas vamos lá o que estamos falando. Somos profetas da parte de Deus. As crianças também são profetas, são chamados para profetizar, e da boca das crianças sai o perfeito louvor. Por isso não adianta você querer ensinar ela o caminho errado, porque ela vai aprender que o caminho de Deus é o melhor caminho para chegar ao céu. Quem nunca ouviu falar aí dos mamonas assassinas? Até você que é crente sabe muito bem, principalmente que está agarrado à televisão, sabe também, muito bem. E quem nunca ouviu falar? As suas músicas tinham palavrões, não tinha nada que edificasse de bom. E algumas músicas de agora está tendo também. Não tinha nada de bom. Sabe o que aconteceu com eles? Deus o matou. Que isso, irmão? Tá falando mentira? Deus matou mesmo. A Bíblia diz que o mesmo Deus que dá vida, Ele também mata. O mesmo Deus que fere, Ele cure. O mesmo Deus que você fica triste, Ele te dá uma alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não adianta você querer corromper a criança. Deus vai te cobrar, Deus vai te matar. Então fuja da mão de Deus. Quer dizer, fuja da mão irada de Deus. Entre na sua mão de consolo. Sabe por causa de quê? Porque se você estiver fazendo algo que Deus não está gostando, Ele vai ficar irado contigo e você vai partir. Porque temos que fazer a vontade de Deus. Deus é Deus e o resto é bom. Eu recebi uma notícia ontem muito alegre, que me animou bastante. Até as criancinhas também são chamadas e vão ficar alegres. É a maravilha dos céus. Que há uma preocupação agora na mídia, na televisão, que a cultura brasileira está acabando. Tem que acabar mesmo. A única cultura que vai predominar é a cultura dos profetas Laxúbia. Cultura dos profetas que profetiza mesmo. E só vai ver a nova cultura do novo livro. Crentes que profetizam e falam uma língua que a gente não entende. Nem no dicionário do inferno não vai conseguir compreender. Porque mistério é mistério e só Deus sabe. Aleluia, glória a Deus. E é por aí mesmo. Então somente ali, ele dizia ali, conforme a sua informação que o irmão passou para mim, que está havendo uma preocupação muito grande. Sabe por causa de quê? Porque a cultura brasileira está acabando lá na Bahia, porque está predominando os crentes, a igreja lá está crescendo e os centros de macumba está fechando. Tem que fechar mesmo, porque já é a última hora, o dia do Senhor está chegando e Deus vai fazer todas essas misérias fechar. Vai fechar centro de macumba, vai fechar seita, vai fechar bar que vende cachaça, vai fechar tudo quanto é tipo de pouca vergonha e vai
somos profeta. Somos chamados para profetizar mesmo. Profetizar bênção para aqueles que estão na direção de Deus e profetizar a falência de todas essas misérias. Porque o que tem que prevalecer é tudo aquilo que exalta a Deus. E aí sim, nós vamos ganhar o Rio de Janeiro, Bahia, todos os estados e o Brasil para o Senhor. Maravilha dos céus, versículos 6 e 7 diz assim: E então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviais, tu irás, e tudo quanto te mandais, tu dirás. Você se tem por criança, não se tenha mais, porque quando conheceu o Evangelho, ninguém mais não vai se passar como inocente, porque uma vez conhecendo o Evangelho de Deus, você não é mais uma criança, você já faz parte daqueles que estão no exército dos profetas para profetizar e para que quebre o trono de Satanás e reine o trono de Deus. É por aí mesmo, profetiza mesmo, pregue, fale mistério, cante louvores a Deus, toque mesmo instrumento na igreja, ajude o teu pastor, venha para a igreja, lugar de consolo não é lá na macumbaria, lugar de consolo é na igreja, lugar de consolo é buscar o Deus que fez os céus e a terra, lugar de consolo não é nos teus amigos, porque o dia que acabar as coisas, Salmo 41, versículo 9 diz, até o meu próprio amigo íntimo em quem eu todo confiava, na hora que eu mais precisei, me abandonou. O teu amigo fiel é Jesus e vai sempre andar com você. Aleluia, glória a Deus. Ele vai encher a tua boca de palavras, palavra do céu. E se você tem uma boca imunda, se você tem uma boca que não fala direito do Altíssimo, você vai entrar na direita, porque você não vai ser esquerdinha, vai ser condenado todos esquerdinha, mas aqueles que estão na direita com Deus, vai ser galardoado e vai receber a coroa da vitória. Maravilha dos céus, não diga que é umas crianças. Tema de hoje, até as crianças são chamadas. Continuando aqui a palavra do Senhor, e diz assim a palavra de Deus, versículo 8 e 9. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos exércitos. E estendeu a mão o Senhor, tocou-me a boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Se segura aí. A Bíblia nos diz que não é para temer. Se tá com o diabo, tá com o diabo. Se não tá, não tá. Não tem esse negócio de dois argumentos. Se você bota uma música na tua casa que não é evangélica, quem tá dentro da tua casa é Satanás. Porque Deus só habita onde há louvores. Se você quer Deus aí, bota louvor 24 horas aí e você vai ver o céu aberto. Temos que cair na nossa realidade. E a realidade é essa: somos seres humanos e temos que escolher: ou serve a Deus, ou serve a Satanás, ou adora a Deus, ou se prostra perante Satanás. Mas tem um porém: se tiver prostrado perante Satanás, para os céus tu nunca vai. Para ir para os céus tem que aceitar a Jesus Cristo, tem que se batizar, e aí sim, pregar o Evangelho, e aí tu vai para os céus. Criança, não diga que tu és uma criança. O Senhor já tocou a tua boca há muito tempo. Te deu palavra, te deu família, te deu saúde, que é o principal. Olha, nessa hora final, irmão, o que você vai ver de gente caindo enfermo, porque não está fazendo a vontade do Senhor, porque Deus está dando saúde ao camarada, Deus está dando força, e sabe o que ele faz? Ele pega a força e a saúde que Deus dá a ele e vai para outro movimento da vida. Mas nessa hora final, ou desperta para fazer a vontade do Senhor, ou então vai logo para o céu, porque Deus também não vai querer te perder, Ele vai te preparar e te levar, porque estamos vivendo as últimas horas e Jesus Cristo vem aí.
nada que eu ia falar não, mas saiu. Vamos lá então, versículo 10 e 11 diz assim a palavra do Senhor: olha, ponha-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares, para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse o versículo 11 assim: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Maravilha dos céus. Entendemos que o cajado é para apacentar e a vara é para botar o lobo para correr. Entendemos que o cajado é para apacentar e a vara é para botar o lobo para correr. Meu Deus do céu, queria... Já veio, agora não tem como sair. Você que está aí na direção, Deus tem um recado para você. Comece a profetizar, não impeça as crianças que estão sendo usadas, porque é Deus que está usando ela. Não impeça os profetas, que senão tu vai se queimar. Não impeça a direção do poder de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Porque é poder de Deus, é a última hora dos quais, que a Bíblia nos diz assim lá em Joel, que diz que nos últimos dias os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens profetizarão e terão visões. Então é a última hora, deixa o poder de Deus cair. Aleluia, glória a Deus. Essa vara de amendoeira aqui, ó, é para tu chicotear o lobo mesmo, é para botar ele para correr, e para que o rebanho do Senhor venha crescer, comece a apacentar mesmo, e tenha o paladar dos céus, porque Deus te chamou mesmo, é para profeta mesmo, para profetizar, que Deus é Deus e o resto é Baal, e botar o lobo para correr. Aleluia, glória a Deus. Até as criancinhas são chamadas. É a maravilha dos céus. Se prepare que hoje é o teu dia. Crianças, jovens, adolescentes, ancião. Deus nessa hora final. Ah, mas é o meu pastor que tem que fazer isso. O meu presbítero que tem que fazer isso. O meu diácono, trabalhador que tem que fazer isso. Não, você também tem que fazer isso. Você tem que começar a profetizar. Você tem que começar a pregar. E tenho porém, se não há um espaço na tua igreja para você, eu profetizo agora para você, bênção dos céus, e abra um ponto de pregação na tua casa lá, e comece a profetizar de lá, e aí nós vamos ganhar todos os bairros para Jesus, e Jesus Cristo vai ser o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas eu tenho que ter autorização do meu pastor. Tem que ter autorização do céu. Se Deus te deu visão para tu abrir lá um ponto de pregação e começar... Sabe por causa de quê, irmão? Eu falei isso aqui agora, que eu ouvi uns negócios por aí que eu fiquei agora meio irado mesmo. Aí eu fiquei meio irado mesmo. Sabe por causa de que alguns pontos de pregação foram abertos e começou a dar fruto. Aí deu fruto de uma tal maneira. Sabe o que aconteceu? Esses pontos de pregação começou a dar fruto de uma tal maneira, aí os pastores olhavam assim: ué, lá dá fruto e aqui não dá, por causa de quê? Sabe por causa de que lá dá e aqui não dá? É porque lá tá tendo o paladar dos céus e aqui já perdeu. Pega o paladar dos céus que tá lá e aprenda de novo, e passa a aprender a apacentar, e lá também o mesmo jeito que tá crescendo aqui vai crescer também. É isso que nós estamos vendo. Eu conversando com alguns irmãos: irmão, eu não vou mais, eu só conversa aí, eu não vou mais abrir ponto de pregação. Não vai não, não vai por causa de quê? Não, porque eu abri, tava uma maravilha aqui, tava dando fruto, aí de repente o pastor fechou, que tava até tendo gente sendo curada, irmão. Aí ele veio aqui e fechou, irmão, que é isso? Se o negócio tá dando fruto, meu filho, deixa dar mais e mais, porque aquele que ganhou 5 vai ter 10 em dobro, aquele que ganhou 10 vai multiplicar. Deixa o negócio crescer, porque quanto mais haver crescimento, quanto mais gente se converter, mais próximo vai ficar a vida do Senhor. Aí quando eu recebi essa notícia lá da Bahia ontem, eu fiquei muito alegre. O negócio tá ficando bom lá, os crentes tá tudo se convertendo, os ímpios tá tudo se convertendo a Jesus, os centros de macumba tá fechando, e tem que fechar mesmo, porque onde Jesus passa, é só ele que tem que permanecer. Esses endemoniados do inferno, quer dizer, esses demônios do inferno tem que voltar pra lá mesmo, porque se ele já não tem a chave do inferno, que ele também
Aleluia, glória a Deus. E tem um porém, o negócio vai apertar mais agora no versículo 10, que diz assim: a palavra do Senhor. Se segura aí e vamos entrar aí no rio do Espírito de Deus. Maravilha dos céus. Olha para que Deus chamou alguns, ainda mais como profeta, hein? Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também para edificares e plantares. Deus está trazendo a gente nessa hora final para profetizar mesmo contra o rei. Larga a mulher do teu irmão que ela não é tua. Larga a mulher do teu irmão que ela não é tua. Tu tá em adultério, converte a tua vida. Larga essa fornicação também. Vamos falar já um recado aqui para você. O que não vai pro céu, sabe o que é que não vai pro céu? Pessoas que estão em fornicação, pessoas que estão em adultério, pessoas que estão fumando, pessoas que estão bebendo, pessoas que estão se macumbando, pessoas que estão se endemoniando, pessoas que estão fofocando, os idólatras, e todos esses, nenhum desses entrará nos céus, só vai entrar nos céus lavado e remido no sangue do Cordeiro. Fale a verdade, e o seu reino do céu vai estar separado para você, porque o reino de Deus é tomado à força. Profetize mesmo, ainda que seja o rei, ainda que seja o teu patrão, fala para ele mesmo, tu tá errado e tem que se converter, porque a palavra do Senhor diz assim: não aceite o erro para tua vida, senão tu vai perecer, diga que Deus é Deus, e o dia do Senhor vem aí. Aleluia, glória a Deus. E tem um porém, depois de você ter profetizado tanto isso que dá uma tristeza, principalmente quem está quadrado, dá uma tristeza tremenda. Tem um porém, mais um pouquinho no mesmo versículo 10 diz: edifiques e plantes também. Depois de você ter derribado tudo que não presta, que essas poucas vergonhas tem que sair da frente mesmo, aí você vem edificando com a palavra de Deus e plantando para que a seara do Senhor cresça mais e mais. Então entendemos que até as criancinhas são chamadas para profetizar mesmo. Então, porém, até as criancinhas vai ser condenado por Deus mesmo. A palavra do Senhor adverte: você aí que é criancinha, desperta também. Não vá pela cabeça daqueles que estão querendo te turbar na palavra de Deus. Se você procurou na palavra de Deus, encontrou a verdade, começa a profetizar. Eu me lembro o caso de uma senhora que ela foi chamada já como criança para pregar o evangelho do Senhor, e ela não quis ouvir o chamado de Deus, e de repente ela, depois de criança não querendo ouvir, ela pegou na sua adolescência e Deus chamando ela para pregar o seu santo evangelho, ela nem aí para chamar de Deus. Aí ficou jovem e Deus chamando ainda, e ela não querendo ouvir o chamado de Deus. Aí a sua juventude foi passando, ela pegou, cresceu, casou, normal casamento, casou normalmente, teve filhos, e Deus chamando ela para seara, e nada dela querer ouvir o chamado de Deus. Os filhos dela cresceram, olha como é que o tempo passa, os filhos dela cresceram, e Deus chamando ela para seara, e ela nada de querer ouvir o chamado de Deus. Aí os filhos dela cresceram, teve filhos, e ela já na sua idade, já de anciã, e Deus chamando, e ela: não, eu vou cuidar dos meus netos, e continuou o seu caminho de trajetória de vida, como o caminho de cada um de nós como seres humanos. E tão somente ela na sua idade já vidoura, já com os seus cabelinhos brancos, e a sua idade de mais de 60 anos, lá na Argentina, se for um caso verídico, aconteceu lá, Deus enviou um profeta: cuidado tu que tem um chamado de Deus, desperta-se agora para profetizar, ou então duramente vai ser para você. Deus enviou o profeta lá na Argentina e falou para ele assim: vá para o outro lado da calçada. Ele foi para o outro lado da calçada, e quando ia mais à frente, Deus falou para ele assim: essa porta aí tu vai bater, e a primeira pessoa que sair, você vai falar isso. Deus sabia quem ia sair, Deus sabia quem ia bater naquela porta, então somente o profeta bateu. Quem é? O profeta nem respondeu, ficou quietinho.
Quando ela abriu a porta, o profeta nem a saudou, colocou o dedo na cara dela e falou assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, por tua causa, milhões e milhões de argentinos estão no inferno, e tu darás conta de cada um desses. Quando foi no outro dia, aquela mulher amanheceu durinha. Eu não estou ameaçando ninguém, eu estou te alertando, porque o dia do Senhor vem aí, e Deus te deu dons, e tu tem que, com esses dons, trabalhar na seara do Senhor, antes que seja tarde demais. Desperta tu que dorme, para a seara do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus te chamou, vigie, vai quanto é tempo. Vamos continuando aqui a palavra do Senhor, que diz assim, versículo 13: e veio a minha palavra do Senhor a segunda vez, dizendo, que és que vês? E ele disse assim: eu vejo uma panela a ferver, cujo face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, versículo 14: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. O 15 também nos diz assim: porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão a cada um e porá o seu trono, e entrará das portas de Jerusalém contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades. Deus está anunciando e alertando que o seu dia está próximo. Ele tem alertado a todos os habitantes da terra, através dos seus profetas, profetizando a palavra do Senhor. Ninguém terá por inocente, porque dentro do ônibus você ouve a palavra de Deus, indo para o trabalho no trem você ouve a palavra de Deus, na cidade você ouve a palavra de Deus, pela internet você ouve a palavra de Deus, pela televisão você ouve a palavra de Deus, por essa rádio, meio de comunicação, você ouve a palavra de Deus, pelos jornais você ouve a palavra de Deus. Então ninguém terá como inocente no dia do julgamento de Deus. Ninguém terá como inocente. Ninguém vai chegar com cara de Maria arrependida: Senhor, ninguém falou disso não, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, a minha misericórdia já acabou. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então naquele dia vai chegar assim, com uma cara de Maria arrependida: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aproveita agora enquanto está vivo, porque ainda enquanto há vida, há esperança de salvação. Aceita Jesus Cristo, e você que já aceitou, conserta tuas veredas, se quiser ir para o céu, porque para ir para o céu tem que ser diferente. O que faz separação entre vós e o vosso Deus são as vossas iniquidades, é o que diz lá em 2 Crônica. Por isso, entra no caminho reto com Deus, e Deus vai te mostrar o céu. O que isso tem a ver com as crianças? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque até as crianças não vão escapar naquele dia. Deus vai julgar uma por uma. Deus vai julgar uma por uma. Mas se quiser sair do julgamento de Deus, entra num caminho reto com Ele. Que é isso, irmão? A palavra é muito dura para as criancinhas. Não é dura não, irmão. É dura se ela for para o inferno. Aí vai ser uma palavra dura assim, porque a Bíblia diz que lá é gritos e ranger de dente. Mostre para ela a realidade, e quando ela crescer, ela vai ser um profeta do Altíssimo. Porque hoje em dia a televisão mostra a maior realidade para as criancinhas. Mostra aquela pouca vergonha todinha que tem na novela, aquele negócio de pornografia, aquela coisa horrenda. Até nas músicas de hoje, olha só, eu que já fui discotecário há uns tempos atrás, eu sei muito bem. Antigamente as músicas eram levinhas, tinha aquele negócio que não podia colocar aquelas coisas que corrompia a cabeça dos outros. Mas hoje, irmão, o negócio já perdeu tão a essência de socialidade, que agora tá maior pouca vergonha para tudo quanto é lado. É as músicas um xingando o outro, é as músicas um humilhando o outro. Eles ainda acham engraçado: ah, que bonitinho. E as crianças começam a cantar aquelas pouca vergonha, e os pais ainda falam: ai, nininho no nitinho, nininho no nitinho. A Bíblia diz assim, que no último dia até as crianças se dará a conhecer se fez o bem ou o mal. Ou você acha
acha que não há um memorial? Nós vivemos nessa vida fazendo uma história para Deus. Desde o nosso 0 ano de idade, antes de nós nascermos, diz aqui a palavra do Senhor no versículo 5, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Quando você nasce, você já nasce quando profeta. Sabe o que quer dizer? Desde o nosso 0 ano de idade até o dia que nós partimos dessa vida para outra, Deus está escrevendo tudo lá nos céus. Por isso, vigie com a tua vereda, porque o dia do Senhor vem aí. E é assim mesmo. É desse jeitinho mesmo que Deus fala. Mas continuando a palavra do Senhor, versículo 16, 17, 18, 19, para a gente fazer o fechamento, que diz assim, ó, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa da sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a outros deuses estranhos e se encurvaram diante das obras de suas mãos. Antes de eu ir para o 17, 18, 19, eu vou deixar um recado aqui para os endemoniados. A palavra diz aqui, ó, e queimaram incenso a outros deuses estranhos. Isso aqui está dizendo para toda aquela seita diabólica, para todas aquelas igrejas que dizem ser igreja, mas está cheio de imagem lá dentro, para todos aqueles centros de macumba. Deus vai fazer isso aí fechar, e esse lugar vai se tornar casa de oração. Ou tu quer ver qual Deus que manda fogo? O meu Deus é Deus de fogo, e de geração em geração Ele é existente. A Bíblia diz que Satanás tem ciência disso, porque ele conhece a palavra do Senhor e estremece. E numa hora dessa, de uma palavra dessa, até a janela do inferno está fechado, porque a porta, a chave da porta ele não tem, porque está na mão de Jesus. Porque Deus é Deus e Ele está falando nessa tarde. Versículo 17, já deixei o manto, vai fechar. E você aí que tem a sua alambique, tem um recado para você também, aproveitando o gancho. Aproveita e converta a tua vida primeiro e bota aí um bazar bíblico nesse lugar aí, ou então bota alguma coisa evangélica para vender aí. Pare de vender essas bebidas, porque já está chegando o tempo de todo mundo virar cristão. E crente que é crente mesmo não bebe bebida, crente que é crente mesmo não fuma, crente que é crente mesmo, ele não anda com essas poucas vergonhas. Se tem algum crente que vai aí ser teu freguês, entrega ele pro pastor mesmo, que só assim o pastor vai conhecer quem é quem. E é verdade mesmo, porque o fiel mesmo, ele se separa, porque Deus vai se buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia, versículo 17, 18 e 19, que diz assim: tu, pois, cingi os teus lombos e levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze contra a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Até as crianças são chamadas. Nós estamos dentro aqui da coordenação e da direção de Deus. E se você se levantar contra essa palavra, falando que não tem nada a ver, tu vai falecer no espírito, na carne e na alma, e também no teu lado material. Porque se quiser prosperar, é botando o caminho mesmo na vereda, é exaltando ao Senhor, e aí chegarás aos céus. O que adianta você ter uma riqueza que é passageira? O que adianta você ter um depósito da Souza Cruz aí na tua casa? O que adianta você ter o depósito da Brahma aí, e quando for mais tarde chegar lá nos céus, aí Deus vai te perguntar assim: por causa de que eu vou deixar tu entrar aqui? Ah, Senhor, eu fiz tanta coisa no mundo boa lá, eu dei tanta bebida para aquele ali, ó, eu dei tanto cigarro para aquele ali. Isso é coisa boa, isso é coisa do inferno, porque coisa boa é se embriagar do meu espírito, profetizar a minha palavra e dizer que eu sou Deus e o resto é bom. Meu Deus do céu, e é por aí mesmo.
Não adianta querer se enganar. Não está se enganando a si próprio. Porque se o arrebatamento acontecer hoje, tu vai ficar, tu não vai subir. Eu dependo disso aqui para me sustentar. Deus é quem te sustenta. Porque se tu dorme hoje e acorda no outro dia, é porque Deus quis. Porque a hora que Ele não quiser mais, Ele fecha o teu paletó e tu parte para o inferno. Não é nem para a glória, tu vai partir para o inferno. Porque Deus te deu a oportunidade de vida e você não soube aproveitar a oportunidade de vida nesta vida. Ou tu acha que Satanás não te acusa lá nos céus? Ele te acusa. Ele pega esse versículo aqui isolado, que ele é que nem um monte de seita por aí, ó. Pega esse versículo isolado, olha lá, Senhor. Olha lá, nasceu o teu profeta, olha lá. Olha lá o teu profeta se embregando. Olha lá o teu profeta lá vendendo lá o que não deve. Olha lá, Senhor, olha lá. Tu acha que ele não vai te acusar? Se a Bíblia diz que ele acusou a Jó, ele não vai te acusar. Mas tem um porém. Contra aquele que é santo, não há acusação. Porque Deus lá do céu, ele dá testemunho igual deu testemunho de Jó. Aleluia, glória a Deus. Por isso não encoste no ungido de Deus, senão tu vai se queimar. Por isso não encoste naquele que está fazendo a vontade do Senhor, senão tu vai perecer. Porque estamos para profetizar. É a última hora. Tocai a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor vem aí. Aleluia, glória a Deus. Já estão caçando meu mandato. Eu não estou nem aí. Muitos perderam... Agora eu vou falar uma realidade aqui. Muitos perderam a coragem há muito tempo. Muitos viraram frouxo, porque não estão pregando o evangelho mais como tem que ser pregado. Não, irmão, se eu pregar o evangelho mesmo como tem que ser pregado, vão tirar o meu cargo. Tira o teu cargo, nada. Vão me queimar, vão te queimar, nada. A única pessoa que pode tirar o teu cargo e te queimar é Deus. Ninguém pode encostar naquele que está fazendo a vontade do Senhor. Pode arrancar até a cabeça igual arrancou de João Batista, mas quando chegar lá na glória, vai estar de cabeça e tudo, dando glória ao Senhor. Profetiza mesmo, você que foi chamado como uma criança, porque até as crianças são chamadas, mas eu não tenho palavra. Deus vai colocar palavra nos teus lábios e você vai voltar a profetizar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a dizer que céus é céus e inferno é inferno, e para ir para os céus tem que aceitar a Jesus. Não temos como fugir dessa realidade. A minha hora está passando, a tua também. Porque a minha idade também já está passando. A tua também. É do 0 ano de idade e até o dia por vir. Porque há uma alegria nos céus. Porque até as crianças são chamadas. Porque lá nos céus há alegria, porque nasceu um profeta. Há uma alegria na terra, porque nasceu uma criança. E uma tristeza no inferno, porque é mais um para dar trabalho. E vamos dar trabalho mesmo para Satanás. Vamos profetizar, vamos dizer que Deus é Deus e o resto é mal. E assim como lá na Bahia já está havendo um movimento de Deus, vamos fazer um movimento no Rio de Janeiro de autoridade, unção e poder. Irmão, sou carioca mesmo de sangue, nascido mesmo no Rio de Janeiro. E quando eu escuto uma história como essa, me alegra bastante de um lado e me dá uma tristeza do outro. Porque muitos cariocas já têm se acomodado mesmo, já têm se esfriado mesmo, já têm dito que não tem mais nada a ver. Eu quero ver eles terem crente lá mesmo, lá naquele lugar, lá no estado da Bahia, onde a macumbaria para tudo quanto é lado. Lá, os pregadores itinerantes que eu conheço, eles falaram mesmo que lá para ser crente mesmo tem que ser crente. Senão, se for aqueles de qualquer maneira, fica endemoniado na hora. Então temos que profetizar, porque já é a última hora. Temos que anunciar que o dia do Senhor vem aí, porque até as criancinhas são chamadas. Então aproveite a oportunidade e profetize que o dia do Senhor está chegando aí. Aleluia, glória a Deus.
Glória ao Senhor, versículo 19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor Jeová, para te livrar. Deus vai te livrar e vai te dar vitória, Deus vai te abençoar a cada dia, por isso confia no Senhor a cada dia, que Ele vai te dar vitória, e as nações Ele vai entregar nas tuas mãos, e você será mais um que vai assim anunciar o grande dia do Senhor, e Deus vai te dar vitória mesmo, em nome de Jesus Cristo. Por isso essas são as palavras sinceras que o Senhor colocou em nosso coração, e que Ele possa falar mais forte contigo e comigo, e a cada dia possamos se despertar e entender que o dia do Senhor já se aproxima, o dia da cobrança do nosso Deus. Por isso se prepare, porque Ele já vem aí para nos dar vitória e para nos buscar a cada dia. Então, essas são as palavras sinceras que o Senhor colocou em nosso coração, e que Ele possa falar contigo mais forte, porque esse é o tema da mensagem de hoje.